Você conhece algum lugar assombrado? Você já presenciou alguma assombração? Casas abandonadas, hospitais psiquiátricos, cemitérios, tudo isso tem cara de ser assombrado, não é mesmo? Mas e uma emissora de TV? Você acha que poderia ser assombrada? Já pensou que em um lugar onde são gravados programas 24 horas por dia, pode ser assombrado por fantasmas? Bom, galera, no SBT existe um estúdio que guarda alguns mistérios, que assusta e assustou muita gente por lá. E é sobre isso que iremos contar no vídeo de hoje, sobre o Estúdio 6 do SBT, que muitos funcionários, artistas e outras pessoas disseram ser assombrado. Mas antes, se ainda não é inscrito, se inscreva logo agora, é de graça. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí, senão um fantasma vai assombrar sua casa, hein? Então já clica no joinha e agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Agora, diretamente do Estúdio 6. Estúdio 6. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Silvio Marques. Opa, eu sou o Daniel, fantasma do SBT, molo! E falar sobre fantasma, assombrações e coisas do tipo é sempre um assunto muito polêmico, pois existem aquelas pessoas que acreditam e aquelas que não acreditam. E vai de cada um e também a gente não liga pra isso. Mas existem pessoas aí que juram de pé junto que já presenciaram experiências sobrenaturais. Sem falar dos inúmeros vídeos e fotos de supostos fantasmas que rolam na internet. Enquanto algumas acreditam, outras dizem que essas histórias são fake ou simplesmente alucinações. Mas segundo alguns funcionários lá do SBT, especialmente do Estúdio 6, disseram que essas histórias de assombração são bem reais. E é sobre isso então que iremos falar agora. Já faz alguns anos que existe uma lenda sobre o Estúdio 6. Uma lenda que diz que o estúdio é mal assombrado. O Estúdio 6, para quem não sabe, é um famoso estúdio lá do SBT, onde vários apresentadores famosos e renomados participaram e já passaram. Como por exemplo, a falecida Hebe Camargo apresentava seu programa nesse Estúdio 6. E além de apresentadores, vários funcionários do SBT sentiram coisas, viram vultos e até presenciaram alguns acontecimentos totalmente sobrenatural lá nesse estúdio. Coisas como, por exemplo, vultos passando, coisas que ligam e desligam sozinhas, objetos que caem do nada, sem ter ninguém presente, barulhos fora do comum e às vezes até vozes. E atualmente o Estúdio 6 é usado para gravar o programa do Ratinho. Ratinho! E essa fama do Estúdio 6 ser assombrado é tão famosa que o próprio Ratinho fez um programa sobre isso. Na época ele levou um caça-fantasma para o Estúdio 6 e o cara afirmou que o local é realmente mal assombrado. Se o local é mal assombrado, então o fantasma é incompetente, porque ele não assombra direito, né? Exatamente. Ou ele tinha que ser bem assombrado. Ou se ele é mal assombrado, esse estúdio tá faltando luz, que aí tira as sombras. Ah. Entendeu não? Eu entendi. Segundo esse caça-fantasma que foi lá para fazer a matéria, no programa do Ratinho, os espíritos realmente podem se manifestar e aparecerem em fotos ou vídeos, mas também eles podem ser mais tímidos, Eles podem ser mais reservados. Exato, mais discretos. Ele disse que eles podem manipular a energia, fazer barulhos e chamar a sua atenção. E até mesmo são capazes de mexer objetos. Tudo coisas que realmente já aconteceram ali no Estúdio 6, sem nenhuma explicação. Mas aqui a gente não vai contar só histórias. Vamos contar também alguns relatos de pessoas que passaram por lá. Os assustadores relatos. Bom, galera, nessa mesma matéria que foi realizada lá no programa do Ratinho, uma encarregada da limpeza chamada Josefa, que supervisiona cerca de 50 funcionários, contou o seu relato sobrenatural que ela passou ali no estúdio. Ela disse que um dia uma das funcionárias estava fazendo limpeza lá no Estúdio 6 e sentiu alguém puxar o fio da enceradeira. E aí, quando olhou pro lado, tinha um gato preto que surgiu do nada. A moça então ficou desesperada e quando a supervisora Josefa chegou até o local para ver o que estava acontecendo, não havia ninguém ali, nenhuma pessoa e nem mesmo o gato. Mas a moça que estava encerando viu sim um gato preto ali do nada e segundo Josefa, elas procuraram o gato por todo o estúdio, mas não encontraram nada. A única coisa mesmo que estava ali de diferente, era a funcionária apavorada, chorando, dizendo que nunca mais ia limpar aquele estúdio. Inclusive a própria Josefa contou que um dia lá ela não conseguia apagar a luz do corredor. Alguma coisa aconteceu que o interruptor não funcionava. Ela conta que quanto mais se aproximava do interruptor, mais longe ele ficava. E também como se alguma coisa segurasse o braço dela, impedindo que ela tocasse o interruptor. Uma outra história aconteceu com uma outra faxineira. Ela estava na porta da sala de maquiagem do Estúdio 6 e se abaixou para torcer um pano. E aí que no momento em que ela se abaixou ali para torcer o pano perto do chão, ela viu 2 pezinhos ali na sua frente, como se tivesse alguma pessoa chegando próxima dela. Mas quando ela olhou para cima, não tinha ninguém.
Então, galera, essas histórias todas começaram a se espalhar pela emissora, né? Um funcionário falava pro outro e outras pessoas também contavam que coisas estranhas aconteciam com eles ali. Inclusive, Josefa teve a ideia de colocar uma nova faxineira, recém-chegada, para limpar o Estúdio 6. Uma mulher nova que nem sabia dessas histórias. Só pra ver, né, se ela ia falar alguma coisa ou não. Como ela tinha acabado de chegar ali, né, eu não sabia ainda. E aí que, por coincidência ou não, galera, as histórias contam que essa faxineira nova relatou ter visto um fantasma no seu primeiro dia de trabalho. Segundo Josefa, ela deixou a funcionária fazendo a limpeza da noite e depois foi embora. E aí que no dia seguinte, quando deu mais ou menos 9 horas da manhã, Josefa chegou no estúdio e falou para a funcionária que já tinha acabado o expediente dela, que era a hora dela ir tomar um café. Nisso, a nova funcionária olhou para Josefa um pouco estranho e disse que momentos atrás tinha acabado de ver Josefa entrando em uma salinha. Porém, Josefa tinha acabado de chegar, ela não tinha entrado naquela sala. Então a funcionária ficou meio assustada. Até porque, segundo a história, ela estava sozinha ali. Não tinha ninguém entrou naquela sala. Mas ela disse sim que viu uma pessoa entrar. Uma pessoa de calça azul e camiseta branca. Só que, galera, infelizmente, não tinha ninguém lá. E aí que, de acordo com a matéria exibida no programa do Ratinho, muita gente acredita que esse fantasma do Estúdio 6 que ronda por ali e assombra as pessoas, na verdade, seria o fantasma de 2 ex-funcionários do local. Em 2004, um cameraman conhecido como Miúdo, que trabalhou por anos na equipe do Ratinho, E amava o que fazia, faleceu por conta de um infarto. Depois dele, em 2010, também faleceu a assistente de auditório chamada Nilda, depois de complicações em uma lipoaspiração. Nilda também trabalhava no Estúdio 6, assim como o Miúdo, e também amava o que fazia. Inclusive, segundo alguns relatos, Nilda teria aparecido para uma colega de trabalho lá do SBT, em um dia em que ela faria aniversário. A mulher conta que um dia alguém gritou seu nome, e quando ela virou para ver quem era a falecida Nilda, que simplesmente desapareceu segundos depois. E aí que, segundo algumas teorias, esses poderiam ser os fantasmas que aparecem lá no Estúdio 6. A Carol, né, roteirista nossa, ela trabalhou no SBT, ela ficava tentando achar casos pro caso de família e tudo mais, e ela disse que todo mundo fala sobre isso lá. Tipo, É uma lenda da própria SBT. se é real ou não, é um bagulho muito famoso. Entendi. Lá dentro da emissora em si, tá ligado? Segundo o próprio Ratinho, ele disse que nunca viu nada de estranho no seu estúdio. Imagina até ele falando. Isso aí é bobeira, pô! Mas ele disse também que essas histórias são bem comuns. Muitas pessoas já contaram histórias sobre esse Estúdio 6. Inclusive, galera, a própria Hebe Camargo, durante uma entrevista, ela viu alguma coisa passando. Ela falou, nossa, eu vi alguém passando aqui do meu lado. E na matéria é possível ver que ninguém passou do lado dela. Se Deus quiser, eu quero realizar. Nossa, eu vi gente andando aqui. Inclusive, um assistente de palco do Ratinho, Milene Pavorô, disse em uma entrevista à Maísa em 2019 que também teve uma experiência bem bizarra aqui no estúdio. Ela contou que no começo, quando começou a trabalhar com o Ratinho, ela resolveu baixar no celular dela um aplicativo que detecta espíritos. E aí, como as histórias eram famosas, ela decidiu ficar andando pelo Estúdio 6 com o celular na mão para ver se detectava alguma coisa. Porém, segundo ela, do nada, o celular simplesmente caiu da mão dela e espatifou no chão. Como se alguma energia, algum espírito, alguma coisa tivesse puxado ele com força para baixo. Tá me procurando, é? Não vai me achar, não! Ela disse que aquele dia ficou tão assustada que chegou até mesmo a chorar de verdade. E em 2020, essa história do Estúdio 6 ser assombrada voltou a ser falada na internet depois que uma pesada estrutura de iluminação caiu do nada no meio do cenário do programa Bom Dia e Companhia. Programa que também fica lá no Estúdio 6. O caso aconteceu em 2020. Segundo relatos, a estrutura de iluminação caiu um pouco antes do programa entrar no ar. E ainda bem que aconteceu antes do programa começar, né? Já que nenhum funcionário se feriu nesse acidente. Depois disso, Sônia Abrão, ex-funcionária do SBT, também fez algumas revelações sobre o local, já que ela também gravava lá no Estúdio 6. Segundo ela, muita gente ao escutar essa história acha que é bobeira, frescura, mas o estúdio realmente é mal assombrado e tem uma energia bem pesada. Ela até chegou aí no programa do Ratinho para analisar uma suposta assombração que foi gravada ali no estúdio. Uma assombração que teria aparecido lá no fundo, atrás do apresentador. Parece um vulto branco se formando, né? Tipo uma criatura estranha, mas não dá pra saber ao certo o que foi aquilo. Além disso, no ano passado, em 2021, o apresentador Celso Portiolli também falou sobre essa lenda do Estúdio 6. Ele disse que já passou por algumas situações bem assustadoras enquanto gravava alguns quadros para o programa Curtindo uma Viagem, que era exibido entre 2001 e 2002. Isso porque ele passava a madrugada gravando no Estúdio 6. E durante a madrugada aconteciam coisas bem estranhas por lá, mas ele também decidiu não dar muitos detalhes. E aí que em setembro de 2021, o programa De Noite, que é apresentado pelo Danilo Gentili, também falou sobre esses momentos assustadores que já aconteceram ali no Estúdio 6.
Inclusive, ele entrevistou o diretor de palco do Ratinho, Murilo Bordoni, e também o diretor de auditório do SBT, o Rock. Rock disse que não acredita muito nessas histórias de assombração, porque segundo ele, a maior assombração somos nós mesmos. Aí ó, poeta. Já Bordoni disse que nunca viu nada de sobrenatural. Mas já viu muita gente assustada, chorando, contando as suas histórias sobre o local. Ou seja, ele não viu, mas viu muita gente que viu. E inclusive nesse dia, o humorista Amendoim, que faz parte do programa, também contou que uma vez viu um vulto passando na sua frente, enquanto estava lá no Estúdio 6. E sem contar também, galera, o caso que aconteceu com Hebe Camargo, enquanto ela estava viva, gravando seu programa ali no Estúdio 6. Hebe viu ou sentiu alguma coisa passando no seu lado durante o seu programa. No dia, ela estava entrevistando a Adriane Galisteu ao vivo, e do nada ela se assustou achando que alguém estava ali do seu lado, e ela até teria ouvido os passos dessa pessoa. Então, galera, essa não é mais uma lenda que rola na internet, porque lá dentro da própria emissora as pessoas realmente acreditam nisso. E também essa história não nasceu na internet. Nasceu lá dentro mesmo do estúdio, com as pessoas que vivem e trabalham lá. É claro que essas histórias são tipo bola de neve, tipo telefone sem fio, vão aumentando, etc. Muitas pessoas falam que toda essa história é besteira. Já outras nem querem trabalhar lá no Estúdio 6, principalmente se for à noite. Mas e aí, o que você acha? Você acha que essas histórias são reais ou que são apenas coincidências? Coincidência ou não, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem interessante, um vídeo diferente sobre relatos de pessoas que presenciaram fantasmas lá no Estúdio 6. Se gostou do vídeo, galera, deixa o seu like. Com a mesma conta que deixou o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Conheça também o nosso site, está com bastante promoção. E nos vemos no próximo vídeo. Veja outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela se tiver mais um tempinho. E é isso, galera. Nós ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu!